Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante discutido nos últimos dias: vacinas. Então, antes de começar, se você não é inscrito no canal, clica aí, se inscreve, aciona também o sininho, que é para você receber uma notificação cada vez que tiver um vídeo novo, certo? Então, segue aí. As vacinas são uma das maiores conquistas em saúde pública. Elas foram criadas para evitar que nós sejamos contaminados com doenças transmitidas por vírus e bactérias. Elas já salvaram centenas de milhares de vidas pelo mundo. E existem vários processos da fabricação e tipos diferentes de vacina. Esse processo que leva desde o laboratório até as clínicas podem levar mais de 10 anos. Então a primeira vacina foi criada ali no ano de 1796 pelo médico inglês Edward Jenner. Esse médico ele tratava de pessoas que eram contaminadas pela varíola, uma doença que matava muitas pessoas ali na época. Então ele começou a perceber que pessoas que ordenhavam vaca, ou seja, que tiravam o leite da vaca, não eram contaminados pela varíola, a partir de que tivessem sido contaminadas pela forma animal da doença. Então essa doença existia de duas formas. Uma transmitida pela vaca, que afetava a vaca e transmitia para o ser humano, só que de uma forma bem mais branda, certo? Seus sintomas, e a forma humana, que era uma forma bem mais grave, levando à morte. Então ele decidiu fazer um experimento. Então ele pegou um garoto lá, que ele achou com a melhor saúde ali, da época, para que fizesse e participasse desse experimento. Então ele pegou uma pessoa que tinha sido contaminada pela forma animal da doença, essa doença ela causava umas feridas, então ele pegou uma parte da ferida da pessoa e inoculou no braço do menino, ou seja, ele fez um corte e colocou um pouco dessa ferida lá. Então o menino foi contaminado pela doença, claro, os sintomas bem leves, e depois de 10 dias o menino estava curado. Então ele passou para a segunda fase do seu experimento. Então ele pegou uma pessoa que tinha sido contaminada pela forma mais grave da doença, a forma humana, ele também tirou uma parte da feridinha lá e inoculou no braço do menino. E o menino não foi contaminado. Aí constatou-se então que o menino tinha criado uma imunidade para aquela doença. Certo? Então foi a partir daí que se criou-se a primeira vacina. E ele começou a fazer outros experimentos, e imunizar as pessoas ali. Então, lá no ano de 1798, ele publicou o seu experimento. No começo não foi muito bem aceito, mas depois passou a ser aceito e usado por todos. E aí, no ano de 1799, criou-se o primeiro Instituto de Vacina de Londres. E aí, por volta do ano de 1800, a Marinha Britânica já começou a vacinar os seus soldados. E ali por volta do ano de 1804, essa vacina chegou ao Brasil, trazida pelo Marquês de Barbacena. A primeira coisa numa fabricação de uma vacina é isolar o antígeno. Antígeno o que é? É o que vai treinar o meu corpo a produzir os anticorpos para aquele agente. Então, eu tenho tanto do vírus como bactéria, certo? Então, eu vou isolar o agente que eu quero. Existem dois tipos de vacina. Vacina com o agente atenuado, ou seja, o agente vivo, seja bactéria ou vírus, e o agente inativado, ou seja, morto ou fragmentado. Certo? Então, a partir do momento que se isolou esse antígeno, ele é cultivado, ou seja, ele vai ser criado ali em um meio celular. Muito comum em algumas vacinas ser cultivado esse vírus em ovos. Então esse vírus é inoculado dentro de ovos, no caso da vacina influenza é uma delas, e ele vai se multiplicando ali, como acontece como ele invadir uma célula viva. Certo? Então, a partir do momento que ele vai se multiplicando ali, ele é colocado numa certa temperatura, mantido lá por certo tempo. A partir do momento que já aconteceu essa alta produção, tanto do vírus como da bactéria ali, eles são isolados, ou seja, isolados ou purificados, eles são separados do meio que ele se produziu ali, do ovo, ou seja, da proteína, do meio celular que ele estava ali. Essa purificação, esse isolamento, essa separação pode ser por filtros ou até por centrífuga.
Então, a partir daí, acontece a adição de algumas substâncias, certo? Para quê? Para que aconteça uma fixação melhor desse vírus ou dessa bactéria e até uma produção maior lá, que incentiva uma produção maior de anticorpos. Então, os vírus que são atenuados, eles são mantidos vivos ali, né? Só que eles são alterados, ou com química ou geneticamente, para que eles não causem a doença na pessoa. Já os inativos, eles estão vivos aqui, depois eles são triturados ou mortos ali, né, por agente químico ou mecânico ali para ser triturado, porque aí eles vão ser inoculados na pessoa da forma morta. Certo? Quando essa vacina chega à população, né, ela tem um efeito no corpo desse seguinte modo. Então ela é injetada lá no braço por conta da alta quantidade de veias, de vasos de circulação que tem ali. Então quando esses agentes, seja atenuados ou inativos, entram no corpo, na circulação sanguínea, as células de defesa do corpo vão identificar esse agente externo e vão atacar ele, criando anticorpos. Esses anticorpos vão formar uma célula memória ali, então vai ficar na memória desse corpo aí, para quando uma possível infecção com um agente real, seja vírus ou bactéria, eu já tenho essa memória e a resposta de ação vai ser muito mais rápida, certo? Então existem dois tipos de vacina, não é? Um com vírus atenuado e o inativado. O atenuado é aquele que são partes vivas, né? Então, o vírus vivo. Então, quando ele entra no corpo, mesmo por conta da vacina, vai acontecer aquela multiplicação dele. Ele vai se multiplicar como se ele fosse um agente infeccioso ali. Então, a resposta imunológica do corpo vai ser muito mais rápida e muito mais forte. Então, essa memória que eu crio vai ser muito mais rápida para uma possível ação. Então, geralmente, esse tipo de vacina é em dose única, por isso que eu não preciso de um reforço por conta desse agente vivo, o meu corpo criou uma ação muito mais rápida. Existem algumas contraindicações também para esse tipo de vacina com o vírus ou a bactéria, o agente atenuado, certo? Pessoas com tratamento de câncer, né, tem que evitar, mulheres grávidas, algumas delas, e pessoa com HIV. Certo? Por conta da imunidade que cai. Então, se a pessoa tiver com a imunidade baixa e ela tomar uma vacina dessa, pode ser que ela contraia ali ou vai ter os efeitos de uma doença. Certo? Já no vírus inativado, que são vírus partes, ou vírus morto, ou a bactéria, o agente ali morto ou partes dele, né, a resposta imunológica é bem mais lenta. Então, como não acontece aquela multiplicação dentro da célula do corpo, né, essa parte vai sendo aos poucos capturada ali pelas células de defesa e criado um anticorpo. Certo? Então, por isso que precisa de doses de reforço, doses extras para algumas doenças. Certo? Então, essa é a diferença de uma vacina para outra. Então, nós vimos aí que a partir da observação de um médico lá no ano de 1796, trouxe toda essa conquista aí de saúde pública, né? Que evitando que a gente se contamine aí com doenças causadas por vírus e bactérias. E a importância de tudo isso. Então nós estamos vivenciando isso, né? Toda essa batalha, essa luta para que se produza uma vacina logo, né? Para essa pandemia que nós estamos passando pelo Covid-19. Não é a primeira pandemia que a humanidade passa e nem vai ser a última. Então nós sabemos a importância de toda essa produção, todo esse estudo aí de vacina e de se vacinarem também, as pessoas fazerem uso dessa vacinação a partir do momento que ela estiver pronta, certo? Porque existem algumas doenças aí que estão voltando por conta das pessoas deixarem de se vacinar, certo? Então nossa aula vai ficando por aqui e até semana que vem.